Você está na casa do Pai, a casa do seu Pai. Aqui você pode ficar à vontade. Obrigado, louvor, com exceção do Maico. Fica comigo, Maico. Obrigado, Maico. Glória a Deus, igreja. Então eu tive a honra de ser escolhido para finalizar essa campanha tremenda que a gente tem vivido aqui na igreja nesse último mês, conquistando a terra prometida. O pastor Rafael fez uma pergunta muito importante que eu quero te perguntar de novo. Quem tem promessa aí? Agora faz igual o crente. Quem tem promessa da parte de Deus aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus é poderoso para liberar e cumprir todas as promessas que Ele já direcionou para a tua vida. Amém? Você crê nisso? Então se prepara que nós vamos aprender um pouquinho o que a gente precisa fazer para que essas promessas se cumpram. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Nós vamos falar hoje de alguns homens muito importantes na Bíblia. E vamos começar com Abraão, o pai da fé. Abraão que estreou, digamos assim, essa história de promessa, essa história de propósito, de terra prometida, e não teria outra forma de a gente começar essa ministração se não fosse falando dele. A Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão aqui: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém, igreja? Então, assim como Abraão, todos nós temos uma promessa da parte de Deus. Todos nós temos uma palavra da parte de Deus. Em algum momento, em algum culto, em algum CAP, em algum momento de oração, o Senhor, eu tenho certeza, te entregou uma promessa. Assim como Ele já entregou para mim, assim como Ele já entregou para tantos homens na Bíblia. E a gente está falando aqui claramente de Abraão. A questão é que nós, como seres humanos, e é natural isso, quando recebemos uma promessa, o que a gente faz? Comemora. Me ajuda aí, o que a gente faz? Comemora, né? Tem uma promessa da parte de Deus. Agora é só esperar que ela vai se cumprir. E é assim, igreja? Sim ou não? Não. É assim, igreja? Não. Infelizmente, não. Claro, óbvio, né? Deus não é uma conta matemática, não é exato, Ele faz o que Ele quiser. Pode ser que Ele te entregue uma promessa e você não precisa se mover uma agulha para que ela se cumpra. Mas nós estamos falando aqui da terra prometida. O que era a terra prometida para os israelitas? Era um renovo, um lugar de começar de novo. Eles estavam saindo do Egito, um tempo de escravidão de 400 anos, vivendo como escravos, para finalmente sair para uma terra que seria deles. E não só eles seriam livres, mas eles seriam donos daquela terra. Então é óbvio que nesse exemplo, por exemplo, dos israelitas, nós não estamos falando de uma promessa qualquer. Amém? Então vamos lá. A gente vai aprender um pouquinho então, por que algumas promessas não têm se cumprido na minha vida? E o que eu tenho que fazer para que essas promessas se cumpram? Amém? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro passo. E a gente começa a analisar o texto ali de Gênesis 12, 1, 3, a gente vê no trecho, por exemplo, que Deus falou para Abraão: farei de você uma grande nação. Deus começa animando Abraão, dando já a promessa para ele. Falou: olha só, eu vou fazer de ti uma grande nação, fica tranquilo. Tu vai ser poderoso sobre essa terra. Então Deus começou com a promessa. Em seguida Deus fala assim. Em seguida Deus fala assim: sai da tua terra e da tua parentela. Isso nos ensina que, para que aquela promessa se cumprisse, para que ela chegasse ao seu resultado final, seria preciso um processo. Infelizmente, essa era uma daquelas grandes promessas que não se cumpririam sozinhas. Abraão ia ter que se mover, ia ter que se mexer, ia ter que vencer o medo, ia ter que crer, né? Não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé, para que aquela grande promessa que Deus entregou sobre a vida dele, ela se cumprisse. E por fim, Deus fala assim para ele: em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é o propósito. Deus tinha um grande propósito na vida de Abraão. Não era simplesmente abençoar a vida daquele homem e tornar ele um grande e poderoso homem naquela terra. Não. Através da vida dele, Deus ia estar, por exemplo, hoje, inclusive, abençoando eu e você. Que a palavra de Deus não muda. E ela diz que através da vida de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Eu disse o quê? Todas as famílias da terra. Então veja bem, a promessa de Abraão, que no início poderia deixar ele empolgado e já esperar o momento daquele cumprimento daquela promessa, ela veio carregada de um processo, e ela veio carregada de um propósito. O problema é que, eu não sei se é assim com vocês, mas comigo, eu tenho a naturalidade de querer que a promessa se cumpra logo na minha vida, sem que eu precise fazer nada. Só eu que sou assim? Amém, glória a Deus, obrigado, Senhor. Pensei que eu estava desviado. E o processo, eu diria, ele é mais importante que a própria promessa, porque a promessa, ela é, vamos dizer, um alívio para aquele que passou por um grande e complexo processo. Então é natural que Deus saiba que na nossa condição humana, a gente precisa de um refrigério na nossa alma. Então naquela palavra, de uma vez só, Deus entregou para ele um processo, uma promessa e um propósito. E assim como eu e você, Abraão teve que passar por um duro processo até que aquela promessa se cumprisse na vida dele. E você começa a ler o livro de Gênesis e vai vendo a história de Abraão. Deus fez outras grandes promessas para ele, como por exemplo a de dar um filho para ele já em uma idade avançada, mesmo a sua esposa sendo estéril. Então você vê que o tempo todo, a forma de Deus trabalhar na vida de grandes homens foi promessa, processo, propósito. Ah, tem certeza, pastor? Eu quero ver no Novo Testamento se isso é verdade mesmo. Então tá, vamos lá. Qual era a promessa que tinha sobre a vida de Jesus Cristo? Que ele seria, ele já no mundo espiritual ele já era. Faltava ele vir aqui cumprir o processo na terra. O rei eterno, o nosso rei, do reinado eterno que não acabaria nunca. A maior de todas as promessas bíblicas, específica para o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, pasmem, Jesus teve que passar pelo processo, mesmo sendo Deus, ele teve que passar pelo processo, para não só ter aquela promessa cumprida na vida dele, mas também ver o propósito que Deus tinha desenhado para a vida dele se cumprir nas nossas vidas também. Quem está entendendo aí? Então põe a mão no seu coração e diga assim comigo: eu tenho uma promessa da parte de Deus, e eu vou obedecer ao processo para que essa promessa se cumpra na minha vida. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria rapidamente falar 3 pontos chaves para que você possa entender como que você vai fazer para alcançar a terra prometida. Por que que algumas das grandes promessas que Deus já nos entregou ainda não se cumpriram? E o primeiro ponto chave importantíssimo que a gente geralmente como seres humanos esquece é obediência. É indispensável que você, quando receber uma promessa de Deus, se coloque, se posicione e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer exatamente o que o Senhor pediu que eu fizesse. Vamos ver? Com Abraão foi assim, inclusive. Deus já começou dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E você continua lendo o texto, e aí, de uma maneira assim, curiosa, Deus leva Abraão para uma terra que estava passando por uma fome muito profunda, inclusive. Como que pode? Você recebe uma promessa de Deus, Deus te manda te mover, você obedece, se move e começa a viver um processo que, ao invés de te promover, faz você recuar, retroagir na sua vida. As coisas começam a dar ruim, começam a dar errado, você é demitido, para de vender, o casamento começa a ir mal, os filhos não te obedecem. Eu não sei qual situação você está passando, mas eu tenho certeza que se você
é crente como eu e crê nas promessas que Deus liberou para a tua vida, se você obedecer exatamente o que Ele mandou você fazer no processo, a tua promessa vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro passo que você deve tomar para que a promessa se cumpra é obedecer. Lá em Hebreus 11:8, por exemplo, a gente vê que Abraão obedeceu e saiu sem saber, vamos ler. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Eu acredito que é por isso que Abraão é chamado de o pai da fé, dentre tantos motivos. O cara simplesmente fechou o olho e falou: Senhor, para onde é? Estou indo. Vai na frente, me guia, me sustenta, que eu estou te obedecendo. E seguiu. Obediência é a chave. Obediência é a chave. Lá em Romanos 4,18 a gente aprende também que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Desculpa, eu acho que está errado esse texto. Não era isso exatamente que eu queria dizer. A gente vê que Abraão e sua família eles foram obrigados a passar anos de espera. Anos, um tempo poderoso na presença de Deus, para não dizer das condições terrenas. Somente crendo e vivendo pela fé, até que de novo Deus desse outra instrução para que ele pudesse se mover. E ele, firme na palavra de Deus, firme em uma palavra de Deus, decidiu obedecer e seguiu absolutamente todas as instruções que o Senhor trouxe para ele. A gente precisa aprender, e quanto mais rápido eu e você aprendermos isso, que o processo faz parte da promessa, ele é uma das etapas da promessa. Quanto mais rápido eu e você entendermos que é preciso a gente obedecer durante esse processo, mais rápido nós seremos colocados para viver a nossa promessa. E obviamente, como na vida de Abraão, não era simplesmente uma promoção qualquer que Deus queria trazer para a vida dele. Não, Deus tinha um propósito muito grande sobre a vida dele. Muito, muito, muito grande. Deus queria abençoar todas as famílias da terra através da vida dele. Então é óbvio que era um plano muito grande, assim como eu tenho certeza que você já recebeu uma promessa muito grande da parte de Deus, e o que está faltando para você conquistar essa terra é você se posicionar em obediência, sem questionamentos, sem tentar ajudar a Deus, sem tentar antecipar o tempo. A promessa, ela se cumpre, porque quem nos promete é muito maior do que eu e você para cumprir. A promessa não se cumpre porque simplesmente eu e você obedecemos o processo. O processo faz parte da promessa. Ela se cumpre porque aquele que prometeu, ele é muito maior do que eu e você. Ele faz coisas muito maiores do que a gente possa pensar e imaginar. Está escrito na palavra dele, não sei o que está dizendo. Amém, igreja? Segundo ponto importante que você precisa aprender para que a promessa se cumpra na sua vida é movimento. Isso mesmo, movimento. Você precisa se movimentar. Veja que todas as vezes que Deus deu uma ordem, liberando uma promessa na vida de alguém, essa pessoa teve que se movimentar, ela teve que sair do lugar do conforto, ela teve que sair da estagnação e se mover em direção ao propósito dela. Abraão, como a gente leu, saiu da terra dele e foi para uma terra que ele não conhecia. Josué, quando finalmente foi herdar a terra prometida, levando todo aquele povo junto, teve que se mover, não só ele, mas aproximadamente 2 milhões de pessoas, em direção à terra prometida. Mesmo sabendo que naquela terra prometida, haviam gigantes, havia um exército preparado, prontos para guerrear com eles. Josué tinha uma promessa, mas acima de tudo, ele tinha um propósito. E a gente, quando vê a história do povo israelita, quando saiu do Egito e passou aqueles 40 anos no deserto, e a gente estuda profundamente a palavra de Deus, a gente aprende que simplesmente uma viagem que deveria durar 40 dias, durou 40 anos porque eles não cumpriram esses 2 primeiros passos aqui. Eles não obedeceram, eles não se movimentaram. Pelo contrário,
Eles acharam que, quando Deus liberou a promessa na vida deles, ainda no Egito, de que eles seriam transportados de lá sem precisar fazer nada e colocados automaticamente na terra da promessa para desfrutar das grandezas que Deus tinha separado naquele lugar. Infelizmente, eu quero te dizer que não é assim que funciona. A gente precisa obedecer e a gente precisa se movimentar. Porque tem coisa, irmão, e você já deve ter ouvido falar isso aí, tá, frasezinha famosa do Instagram. Tem coisa que você vai precisar fazer, aquilo que depende de você, Deus não vai fazer por você. Só que a partir de hoje, quando você vê essa frase famosa no Instagram, você vai lembrar do movimento. Você vai lembrar que não é porque você tem uma promessa e que ela veio da parte de Deus que você não vai precisar se movimentar. Quer ver comigo? Números 13, 17. Diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Pode continuar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Rapidamente, essa história aqui você vai ver que é quando ainda Moisés, ainda vivo, dá uma missão para Josué, Caleb e mais 10 espias. Vão lá ver como é a terra que Deus prometeu para a gente. Vão lá e vejam se ela é fortificada, vejam se tem exército, vejam como ela é. E Moisés foi muito claro nas instruções. As instruções sempre são muito claras do que a gente precisa fazer. O problema é que, às vezes, um ruído na nossa comunicação com Deus, um tempo de oração que deveria ser maior do que eu estou entregando hoje, um tempo de jejum que deveria ser maior do que eu estou entregando hoje, atrapalha a minha comunicação com Deus, e ou eu não ouço o que deveria ouvir, ou eu ouço o que deveria ouvir e esqueço rapidamente, ou simplesmente eu nem ouço aquilo que deveria ser a instrução para o cumprimento da minha promessa. Vejam que nós somos corresponsáveis por aquilo que Deus quer criar nas nossas vidas. E aí, quando você chegar no céu, você pergunta: mas Deus, por que aquela grande promessa que tu me entregou, o Senhor simplesmente não fez assim e ela aconteceu na minha vida? É óbvio que a gente se questiona, mas antes de questionar, você precisa obedecer e se movimentar. Você vai ver, por exemplo, ao ler essa história, a continuidade desses versículos, que aquele povo foi condenado a ficar mais 40 anos no deserto. Aquela geração inteira morreu no deserto, porque eles não decidiram se movimentar, e eles não decidiram acreditar, que é o nosso terceiro ponto. Eles não acreditaram no processo, eles não tiveram fé no processo. Eles simplesmente disseram: não é possível que o nosso Deus, o Deus de Israel, nos tirou do Egito, onde éramos escravos, e nos prometeu uma terra, vai deixar a gente morrer no deserto, porque essa terra que Ele prometeu, ela, além de estar ocupada, ela está ocupada por gigantes, fortemente armados, e que vão destruir a gente como gafanhotos, é o que diz a palavra de Deus. Eles falharam em crer no processo. E é por isso que eu repito, que Abraão é considerado o pai da fé. Porque mesmo diante de tantas circunstâncias ruins e negativas na vida dele, ele nunca, jamais deixou de crer. Ele tentou ajudar a Deus de formas diferentes? Tentou. Como, por exemplo, quando a sua esposa, ele sabidamente era estéril, tentou dar uma forcinha para Deus, para que a promessa se cumprisse logo, e permitiu que a sua serva deitasse com Abraão, para que então viesse o filho da promessa. Crer no processo é indispensável para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você viver. Por causa da incredulidade daqueles 10 espias, Deus, obviamente, com todo direito, se revoltou mais uma vez com aquele povo, porque não bastava tudo que eles tinham aprontado no deserto. Diante da terra, olhando para a terra, faltando cruzar um rio, eles afrontaram a Deus mais uma vez, e aí, obviamente, deixaram de viver aquela promessa. O Senhor pacientemente esperou aquela geração inteira morrer no deserto, para que então a próxima geração, com uma mentalidade diferente, com uma fé no processo, cumprindo esses 3 pontos, pudessem herdar a terra prometida.
E aí eu te pergunto mais uma vez, eu quero que você reflita, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e fale assim comigo: meu Deus, a quem eu tenho ouvido? Meu Deus, quem tem me instruído? Amém. A gente tem que fazer essa pergunta todos os dias no nosso tempo de oração, porque de alguma maneira a semente da palavra, da promessa que está sendo lançada sobre o seu coração, ela não está encontrando um solo fértil para produzir frutos. O maravilhoso e o poderoso do nosso Deus é que a palavra diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então eu creio, irmãos, que ainda há muitas promessas para a gente ver. O pastor Rafael muito bem lembrou ali que são mais de 8.000 promessas que Deus deixou para mim e para você. Alguém crê nisso? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Daqueles 12 espias, 2 creram no processo, Josué e Caleb. E eles, depois de um longo tempo de espera, alcançaram a terra prometida, viveram a poderosa promessa de Deus, e a partir da vida deles, Deus cumpriu o propósito que Ele tinha estabelecido para aquela promessa. É egoísmo da nossa parte achar que as promessas que Deus libera para as nossas vidas são pura e simplesmente para o nosso desfrute, para o nosso deleite. Com certeza Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Vai operar cura, milagres, sinais, maravilhas, a palavra diz. Mas pode ter certeza que de alguma maneira essas promessas que te alcançarem, elas vão transbordar na vida de outras pessoas. Alguém crê nisso? Glória a Deus. Rapidamente eu quero te contar um testemunho de uma grande promessa que veio atrelada a um processo, porque pode ser na sua vida que você tenha recebido primeiro a notícia de um processo, depois a promessa, e só lá na frente você vai entender o propósito. Ano passado, em meados de agosto de 2023, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer agressivo, para não dizer incurável. E pegou a gente muito de surpresa, porque na nossa família inteira, em 4 ou 5 gerações, é o primeiro caso de câncer. O primeiro. Então aquilo abalou a nossa família de uma maneira assim, profunda, porque o prognóstico não era nada de animador. Os médicos diziam, é inoperável, ela pode fazer o tratamento, a quimioterapia, a rádio, etc., mas... E a gente sabe, né? Quando o médico diz mas, aí a gente entra. Só Deus, não é isso, doutor, que o senhor quer dizer? É, só Deus. Então tá bom, obrigado. E obviamente, a minha mãe é crente, eu sou crente, a família toda é crente, mas quem já recebeu uma notícia dessa sabe o quão dolorido é receber uma notícia que pode mudar a tua família e a tua vida para sempre, né? Então a gente ficou um tempo ali muito abalado, 1, 2, 3 semanas, e eu comecei a orar para entender o porquê que a minha mãe estava passando por aquele processo. Veja que nesse primeiro momento, não tinha propósito, não tinha promessa, era um processo. Ela ia ter que submeter ao tratamento para tentar vencer o câncer. E aí a gente foi para a oração, joelho no chão, igreja inteira orando, familiares, e faz corrente de oração aqui, faz lá, e amigo e vizinho, todo mundo orando, e até que Deus começou a liberar promessas sobre a vida dela. Deus começou a liberar promessas dizendo, olha, essa doença não é para a tua morte, é para promover o meu nome. Junto com a promessa veio o propósito. Vocês estão entendendo? Veio a promessa de cura e veio o propósito. Isso que você está vivendo é só para você dar testemunho depois, resumidamente, né? Porque dá uma novela mexicana e tanto sofrimento. Resumidamente, essa promessa veio com um propósito. Mas foi terrível, porque o processo que a minha mãe passou foi muito doloroso. Muito. Visitas diárias ao hospital e tratamentos, ela emagreceu demais. Ela sofreu muito, teve que parar de comer as coisas que ela gostava de comer. A vida dela ficou muito limitada, ela ficou muito debilitada. E a gente começou a receber essas promessas de cura, e ela fez
o primeiro tratamento, né, a primeira etapa da quimioterapia, e milagrosamente, há aproximadamente 30 dias, ela voltou no médico para fazer os exames, né, ali pós-tratamento, e o médico virou para ela e disse: eu não sei o que aconteceu, mas seu câncer reduziu muito, o tumor está muito minúsculo, ao ponto de não necessidade de operar novamente, porque só o medicamento resolve, mas isso aqui não é humano, isso aqui só pode ter sido Deus. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Creia no processo. Eu falo para você que a minha mãe mora em Rondônia, e a gente se falava praticamente diariamente ali, e eu te confesso, ela deve estar assistindo agora, inclusive, que ela me ligava e ela queria ser forte do lado de lá, e eu forte do lado daqui, eu dizia: não, mas vai dar tudo certo, cumpra o processo, siga firme, vá fazer a quimioterapia, vá fazer tudo que o médico mandou. Mas quando eu desligava o telefone, era chorar e orar, porque Deus demorou um pouquinho, assim, sabe? Um pouquinho para dizer para mim qual seria. Eu creio que para ela, obviamente, que era a sujeita ali do processo, da promessa, do propósito, Deus falou bem rápido, né? Mas eu queria, como filho dela e como filho dele: pô, Deus, conta para mim o que o Senhor está fazendo, o que está acontecendo. Eu tenho o direito de saber se a minha mãe vai morrer, né? Pelo menos preparar o meu coração. E veio um grande propósito sobre a vida da minha mãe. Hoje ela dá testemunho na igreja dela. Gente, a gente está falando de agosto, 7 meses, né? Aproximadamente 8 meses. De 8 meses, um câncer incurável, inoperável, do tamanho de uma melancia, simplesmente desapareceu. Só Deus pode fazer essas coisas nas nossas vidas. E isso vale para tudo, vale para a doença que você tem aí no seu familiar, vale para o seu casamento, vale para as suas finanças. Eu sei que nós, como igreja, nesse tempo, temos passado grandes processos na área financeira, porque Deus tem um grande propósito para essa igreja. E eu tenho certeza que quando Ele começar a liberar as promessas dEle nas nossas vidas financeiras, o propósito vai aparecer. Alguém crê comigo? O propósito vai aparecer de transbordar na vida dos outros, de transbordar nessa obra, de transbordar na obra inteira. Eu tenho certeza que Deus está preparando um grande mover nas nossas vidas como igreja. E Ele vai liberar as promessas. E Ele vai liberar os propósitos exatamente no tempo certo. E a gente vai entender e vai poder dizer: ah, era isso que o Senhor estava fazendo na minha vida. Glória a Deus, irmão. Dê mais um aplauso ao Senhor.